Está em curso uma mudança de mentalidade, um reconhecimento de que podemos fazer melhor. E isso não é uma consequência de discursos de políticos, nem resulta de holofotes, nem de artigos noticiosos. É o resultado direto das atividades e da organização, mobilização e empenho de tantos jovens em todo o país que estão na linha da frente para fazer a diferença. Bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast quinzenal da secção internacional do Expresso, que desta vez vai para o ar uns dias mais cedo por pressão da atualidade. Ouvíamos Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos da América, dirigir-se aos seus conterrâneos na sequência do homicídio de George Floyd, um cidadão negro asfixiado pelo joelho de um polícia em Minneapolis no passado dia 25 de maio. É mais um. E desde a sua morte, a revolta e os protestos espalharam-se por todo o país sem parar. Por vezes com violência à mistura, mas também com imagens bonitas, como a dos agentes da autoridade ajoelhados em solidariedade com os manifestantes, num gesto de repúdio pelo racismo. Para ajudar a decifrar a crise que graça da costa leste à costa do Pacífico, convidámos o Tiago Moreira de Sá, professor do Instituto Português de Relações Internacionais, Universidade Nova. Olá, Tiago. Olá, Pedro. O Tiago é coautor com Diana Soler do livro Método no Caos, um livro sobre a presidência de Donald Trump que desfaz algumas ideias feitas acerca deste atual presidente dos Estados Unidos. Connosco está também a Cristina Pérez, jornalista do Expresso. Olá, Cristina. Viva! Este episódio conta com a edição técnica do Ruben Tiago Pereira e eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Não é costume os antigos presidentes dos Estados Unidos da América comentarem assuntos quentes nem interferirem durante o mandato dos seus sucessores. Obama terá dito ao deixar a Casa Branca que só falaria se sentissem em risco os valores fundamentais do seu país. Falou agora e antes dele também George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter tinham expressado repulsa pela morte de Floyd. Muito menos preocupado com a brutalidade policial, mostrou-se o atual chefe de Estado que ataca os travalos. Sou o vosso presidente da lei e da ordem, diz o homem que, dentro de 5 meses, disputará a reeleição contra Joe Biden, aquele que foi vice-presidente de Barack Obama. Eu pegaria nas palavras de Obama para lançar o isco ao Tiago Moreira de Sá. Como é que se pode fazer melhor? Como é que se pode pôr fim a este impasse nos Estados Unidos, Tiago? Não estou muito certo que as aparições do Obama, por mais que aquilo que ele diga possa estar correto, ajudem muito os democratas e o Joe Biden no contexto eleitoral, do ponto de vista do contexto eleitoral. Há aqui uma dimensão moral importante, mas não podemos esquecer que temos eleições em novembro, portanto vai andar tudo à volta das eleições presidenciais, mas também para a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado em novembro. Em segundo lugar, eu acho que o Joe Biden, que também teve um discurso bastante bom agora há pouco tempo, tem 2 problemas. O primeiro problema está relacionado com a questão do Obama, é que já lhe chamaram o genérico do Obama, o genérico no sentido dos medicamentos. E eu acho que, em larga medida, esta imagem é certeira e terrível para o Joe Biden. A segunda coisa tem a ver com a capacidade, neste caso, a incapacidade que o Joe Biden parece ter de mobilizar os seus eleitores, de mobilizar os eleitores democratas e até de mobilizar todo o grupo, que eu diria quase fação, anti-Trump. E há uma coisa que nós sabemos que estas eleições, tais como as anteriores e várias outras, vão ser decididas pela capacidade que cada um dos lados tiver de mobilizar os seus eleitores. Sabemos também que os eleitores, os apoiantes do Trump, estão fortemente mobilizados, já estavam, e com o que tem acontecido nos últimos dias ainda estão mais. Não sabemos se os apoiantes do Partido Democrata e do Joe Biden estão ou não estão mobilizados ao ponto de, em novembro, irem de facto votar. Nas últimas eleições foram, aliás, particularmente claras desse ponto de vista. Bastava que uma
um número bastante reduzido de apoiantes, de votantes do Partido Democrata e de apoiantes da Hillary Clinton tivessem ido votar em estados decisivos como o Wisconsin, a Pensilvânia ou o Michigan, para a Hillary Clinton ter ganho no colégio eleitoral. Em alguns casos até ficou a 40 ou 50 mil votos de ganhar esses grandes eleitores. E o que é que aconteceu? É que eles não foram votar, ficaram em casa. E as próximas eleições, nos estados decisivos, estes que eu referi em particular, vão-se decidir pela capacidade que cada um dos lados tiver de levar os seus apoiantes, de facto, a votar. Tiago, e de que forma é que esta atual crise, este atual impasse que se tende a prolongar, de que forma é que ele vai, a teu ver, acabar? Vamos mesmo ver o exército como ameaçava Donald Trump nas ruas? Que efeito teria isso? Ou de que outra forma poderá pôr-se um fim ou promover alguma acalmia num cenário que tem vindo a degradar-se dia após dia? Posso acrescentar uma coisa a essa pergunta? Se calhar podíamos fazer um paralelo com grandes protestos Black Lives Matter durante a administração Obama também. Eu acho que neste caso estes protestos são mais significativos, mais espalhados na quantidade de estados em que há protestos, estados e cidades, maior número do que no tempo do Obama, e são também mais violentos e eventualmente, vamos ver, não tenho a certeza, mas eventualmente com maior potencial para durar, porque há aqui uma conjugação de vários fatores importantes que depois podemos analisar. Tem-se comparado, e eu julgo que em parte essa comparação é feliz, com o que aconteceu nos anos 60, em particular, porque todos os anos 60 são bastante violentos do ponto de vista da questão rássica e também da questão, como sabe, da aprovação dos direitos de voto e dos direitos civis durante o período do Lyndon Johnson. Depois, em 68, com o assassinato do Martin Luther King novamente, e na altura, se bem se recordam, também houve dois campos que se definiram. Um campo republicano, com o Richard Nixon a prometer lei e ordem, e um campo democrata a tentar uma solução mais moderada. Na altura, o Richard Nixon ganhou as eleições de 68. Agora, há aqui duas questões. Primeiro, ganhou, mas não ganhou assim por tanto. A sua primeira vitória não foi por uma margem considerável, pelo contrário. Segundo, o Richard Nixon não era o presidente dos Estados Unidos da América, era o que estava a desafiar, neste caso, os democratas que estavam no poder, embora o presidente, como sabem, Johnson não tenha desistido das primárias, também não foi o presidente que foi a votos, mas eram os democratas que estavam no poder. O Trump é o presidente dos Estados Unidos da América e faz uma grande diferença se está no poder ou não está no poder, porque o Trump não pode dizer que não tem responsabilidade pela situação que se está a viver ou pelo eventual caos que possa existir. Agora, há aqui uma questão que eu queria sublinhar, é que, apesar de tudo, faltam ainda quase 6 meses para as eleições presidenciais. E nós sabemos que em política 6 meses é uma eternidade. E eu não sei o peso que esta questão vai ter daqui, a situação, como é que está a situação daqui a 6 meses. Sei que, sem querer entrar, porque realmente não tenho uma resposta boa para isso, mas sem querer entrar na discussão se beneficia ou prejudica o que está a acontecer o Donald Trump, eu sei que um discurso de lei e ordem é particularmente eficaz. Só uma última nota em relação à questão da utilização do exército. Como vocês têm acompanhado, tem havido uma forte resistência por parte dos setores, inclusive de setores desta administração, a essa solução. E o que nós conhecemos em casos anteriores é que quando isso aconteceu em concordância entre o governador e o presidente. Portanto, houve uma concordância entre o poder dos Estados e de um dado Estado e do poder federal. Utilizar uma medida extrema destas contra a vontade do governador, contra a vontade do Estado, por imposição do governo federal, não é, ao contrário do que eu já ouvi, não é ilegal em situações muito tipificadas, mas tem tudo para dar um péssimo resultado. E não tem havido propriamente grande coincidência de posições entre Trump e alguns
dos governadores, não é? Ouvia-se também recentemente o James Mattis, que chegou a ser secretário da Defesa na administração, a criticar e a considerar Trump uma ameaça à Constituição. Isto é exagerado? Vamos lá ver. Desde o início que o Trump tem procurado esticar os seus poderes o máximo possível e muitas vezes mesmo passando para lá do que são os limites do Estado de Direito. O que nós também temos, por exemplo, vocês recordam-se de algumas ordens executivas, desde o primeiro travel ban, a lei de proibição de viajar para os Estados Unidos, daquele caso de um conjunto de cidadãos de países islâmicos, depois houve vários outros casos. Mas o que também assistimos foi o Estado de Direito a funcionar e os checks and balances a funcionar. Muitas vezes as decisões do Presidente, quando ele extravasou os seus poderes, foram travadas nos tribunais e, embora a tentação exista por parte desta administração, também aconteceu em outras, mas apesar de tudo, neste caso é diferente, de muitas vezes ir para lá das competências que a Constituição e a lei prevê, depois o funcionamento do sistema norte-americano acaba por impedir que isso aconteça. De qualquer maneira, isto demorava agora algum tempo e vou tentar resumir o máximo possível. O que nós temos assistido ao mesmo tempo é que em alguns estados tem havido um conjunto de decisões que já levou alguns autores até a chamar alguns estados nichos autoritários. É uma expressão que existe em alguma literatura da ciência política. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em alguns estados existiu, mas isso também não começou com o Trump, vem de antes do Trump. Foram tomadas decisões altamente discutíveis, são possíveis numa democracia. Vocês lembram, por exemplo, o que aconteceu no Wisconsin quando foi, inclusive, proibido o direito à greve por parte dos professores, quando foi aquele grande protesto dos professores, depois até se espalhou por outros estados. A questão do Estado de Direito até tem sido mais estudada, tem sido mais grave em alguns estados do que propriamente ao nível do governo federal, embora haja, de facto, uma tentação deste Presidente estar ali sempre no limite do que a lei permite e, às vezes, até ir para além disso, ou tentar ir para além disso. Tiago, se me permite, essa espécie de prepotência, ou seja, esse pisar em permanência do limite, esse quero, posso e mando, que está em consonância com Make America Great Again e com Law and Order. Diz que Law and Order é uma boa ideia eleitoral, mas é se calhar, se recuarmos um pouco à campanha de 2016, em que prometia o crescimento da economia, coisa que aconteceu circunstancialmente, o baixar do desemprego, o que também aconteceu, mas esta pandemia inverteu essa tendência positiva, ou pelo menos consonante com o que o Trump defendia ou que dizia que ia fazer. O desemprego pode ser o grande fantasma não me refiro só às eleições, mas precisamente para acordar a população que tem que votar em Trump. Há aqui várias questões. A primeira questão é que, de facto, o Trump tinha como grande estratégia agora para a sua reeleição apresentar os números da economia que eram francamente bons, na verdade, uma dinâmica que já vinha da administração anterior, mas que eram francamente bons ao nível do crescimento do produto e ao nível do desemprego, que era historicamente baixo. Esta pandemia, até ver, deu cabo disto tudo. Por isso o Trump teve que inventar uma nova estratégia. Essa nova estratégia consiste em 2 ou 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é culpar a China de tudo. O segundo ponto, nós temos assistido a isso persistentemente. O segundo ponto fundamental tem a ver com baralhar os números. E tentando os números não eram tão maus. Baralhar é um eufemismo. Graças a esta administração. O terceiro Pergunto eu. Não, porque os números não são aldrabados, digamos assim. Os números são apresentados, tal como nos outros países, com coisas boas e com coisas más, com metodologias melhores ou piores, mas são os números oficiais e podemos confiar. Pois há as metodologias, mas podemos confiar nos números oficiais. A questão é como é que se comunicam os números e aí é que tem sido tentativa de baralhar os números. Mas há a terceira coisa que tem a ver diretamente com a questão, que é o Trump
está a tentar convencer os norte-americanos que, apesar da crise económico-social que se vive agora, ele está muito melhor preparado do que o Joe Biden, justamente para responder a essa crise. É uma razão adicional para votarem nele, porque ele está muito mais preparado para tratar da questão económica. E as sondagens demonstram que os americanos, uma maioria significativa dos norte-americanos, acredita nisto. Quando perguntam quem é que está melhor, quem é melhor para resolver o problema da economia, uma maioria significativa, bastante clara, diz que o Donald Trump. Por isso, também resta saber outra coisa, que é quem é que os norte-americanos vão culpar pelo que está a acontecer e se eles consideram que, ou não é que não é bem se eles consideram, é como é que a economia norte-americana até novembro se vai comportar. Porque há previsão, no início pensava-se que ela ia se comportar, por exemplo, há trabalhos da Bloomberg sobre isso, que ela se ia comportar em V, ou seja, caía a pique, mas depois subia a pique, e também em novembro a economia já estava a recuperar, e por isso é que também o Trump tanto insistiu que o confinamento acabasse o mais rapidamente possível, para em novembro a economia já estar a recuperar, e tanto quanto possível, de forma significativa. Agora parece que, também a Bloomberg diz que é possível que a recuperação seja em U ou mesmo em L. Se assim for, podemos chegar a novembro numa situação económica ou social bastante complicada. E aí, geralmente, o que a história nos diz é que o incumbente, o presidente em funções, é sempre responsabilizado em situações de crise económica ou financeira. Até porque o voto norte-americano costuma ser, tradicionalmente, um voto muito económico. Não é líquido, neste caso concreto, isso vai acontecer pelas razões que disse há pouco. Corrija-me se estou errada, mas parece-me que a pandemia não risca nada, ou seja, será sempre possível a culpa desta gestão um bocado calamitosa ser percebida de outra maneira pelos cidadãos, pergunto eu, ou seja, imagino que é uma coisa desigual pelo país, não é? Sim, mas também há essa questão de como é que as coisas estão a acontecer Estado a Estado. Eu diria que ela risca, porque, sobretudo pela dimensão económica ou social, que não é tanto a crise sanitária, mas mais a crise económica ou social, que ainda para mais é expressiva em alguns estados que já não estavam particularmente bem. Nós falamos que a economia estava a crescer bem, mas isso é verdade no todo nacional. Nos Estados Unidos nunca podemos olhar para o todo nacional porque temos realidades muito diferentes. Por exemplo, nós olhamos para estados da costa leste ou da costa do Pacífico e estão em grande crescimento económico. Mas depois vamos ali aos estados da cintura da ferrugem e a questão da falta de crescimento económico e do desemprego é uma questão que persiste até hoje. Há um nível muito desigual de desenvolvimento económico Estado a Estado. E alguns desses Estados que votaram no Trump, que elegeram o Trump, estão a sentir particularmente os efeitos da crise económica ou social. Porque ela arriscar, risca. A questão é se o Trump é capaz de transmitir, de convencer estas pessoas que a culpa não é dele, esta é uma crise provocada na China, e que os efeitos económicos que a crise está a gerar são uma razão adicional para votar nele, porque ele é quem melhor consegue combater esses efeitos e pôr a economia a crescer outra vez. Tiago, agora abrindo um bocadinho mais, deixando um bocadinho de lado o tema eleitoral, ou já o tendo coberto nesta conversa, vamos a um mal mais duradouro e mais estrutural. É muito fácil pegar em Trump e pensar, e ele tem sido acusado, devido à sua retórica, devido a coisas que disse no passado, de estar a espicaçar a divisão, de estar a espicaçar o próprio racismo nos Estados Unidos. Já lhe ouvimos dizer coisas que por vezes chocam quem acredita na igualdade, mas a verdade é que este é um problema que, como dizias, porque falavas há pouco de Nixon, de Johnson, o problema não nasceu com Trump e é previsível que não acabe com Trump, da mesma forma que não acabou com o marco histórico que foi a eleição de Barack Obama. Como é que se consegue atacar as causas desta divisão, desta desigualdade profunda nos Estados Unidos? Onde é que é preciso intervir? Em que níveis é que é preciso agir para que esta brecha se possa colmatar? Eu acho que é uma questão particularmente bem feita e bem contextualizada. De facto, é importante, quando nós olhamos para o que está a acontecer, recordar, ter uma perspectiva de tempo longo e recordar que a história dos Estados Unidos da América, mesmo antes de serem mesmo
um país independente, mesmo no período colonial. É uma história muito complicada do ponto de vista rássico. E depois, se formos ver os debates entre os pais fundadores na altura da independência, se formos ver o debate todo que existiu até à Guerra Civil, se formos analisar o período posterior à Guerra Civil, se formos analisar o período, falámos há bocadinho, de todos os anos 60, que na verdade até começa nos anos 50 e depois nos anos 60, daquele protesto, que foi chamado o protesto sobre os direitos civis e direitos de voto. Tudo isto existiu ao longo da história dos Estados Unidos da América e não era uma questão exclusiva, a questão fundamental é a questão da escravatura, não era uma questão exclusiva da escravatura, porque os escravos eram esmagadoramente afro-americanos, eram negros, havia um ou outro não era, mas a esmagadora maioria eram negros. Esta é uma história antiga que existe e tem a ver com... Há um autor que eu gosto muito, que é o Anatole Leven, que escreveu um livro chamado América, bem ou mal, anatomia do nacionalismo americano, que ele começa o livro com esta frase: a América é uma esplêndida e acolhedora casa, mas tem uma família de demónios na sua cave. De tempos a tempos, esses demónios vêm ao de cima. Quais é que são esses tempos a tempos? São, sobretudo, períodos de crise. Períodos de crise económico-social, períodos de crise decorrentes de uma guerra, períodos de crise quando a América é atacada, por exemplo, no 11 de setembro. E eu não sei qual é a resposta, como é que isto se resolve. É um problema estrutural. E já agora, não é um problema exclusivo dos Estados Unidos da América. O racismo, a xenofobia, o chauvinismo e o antissemitismo estão a crescer significativamente também noutras geografias, incluindo na Europa. E isso está amplamente estudado e são números, são factos. Aqui nem sequer estou ainda num campo de análise. Por isso é um problema extremamente complicado. O que eu acho, a resposta como é que se resolve, sinceramente, não há resposta assim fácil. O que eu sei é que o atual contexto não é um contexto nada favorável, porque conjuga um conjunto de, digamos assim, uma espécie de tempestade perfeita de causas que vêm desde as pessoas que ficaram excluídas da globalização, sobretudo no mundo ocidental e na América e nos Estados Unidos da América e na Europa, até pessoas que foram vítimas da crise, do colapso financeiro de 2007-2008 e da grande recessão que se seguiu, até pessoas que são vítimas agora dos efeitos económicos desta pandemia, aqui, e também, em parte, todo o contexto de extrema polarização na América, que já havia bastante antes da eleição do Donald Trump e que se acentuou durante essa eleição e tem se mantido durante a sua presidência. Quase como se houvesse, aqui não estou, enfim, o termo tribalismo quer dizer, o conceito quer dizer uma outra coisa, mas é quase como se existissem duas tribos, uma tribo pró-Trump e uma tribo anti-Trump, com um sentimento de ódio quase mútuo. Em parte, eu acho que esta administração veio agravar o problema, porque apresentou uma versão do nacionalismo americano, que é uma versão do nacionalismo fechado, acossado, desconfiado do outro, desconfiado das minorias, desconfiado do imigrante, e fortemente crítico da imigração, desconfiado do estrangeiro, e por oposição àquilo que é, no fundo, a tradição norte-americana, que é o credo, o chamado credo norte-americano, que é também nacionalista, mas que é aberto, inclusivo, integrador, cosmopolita. A tradição norte-americana é o credo, é a tal casa esplêndida e acolhedora. Este nacionalismo, que no fundo foi a base que elegeu o Donald Trump, também chamado de antítese, é tal, em parte, é tal cave com os demónios que de vez em quando vem ao de cima, e esta administração, em parte, tem fomentado isso, há que reconhecer. Tiago, se me permite, acho que faz parte desses demónios o facto do país estar armado até aos dentes, ou seja, é uma coisa que tem sido fomentada por esta administração. Ou seja, desse ponto de vista eu gostaria, talvez em conclusão, como perguntei há pouco, se a pandemia não afeta, provavelmente esta rua americana, esta manifestação persistente, também não o vai afetar, de certa maneira. Ou seja, não o afeta, obviamente, nos seus objetivos.
mas não perturba a sua relação e essa espécie de recolha na lei e ordem, não é? Que é, na verdade, aquilo que ele faz, não só em campanha e sem ser em campanha, no dia-a-dia. Uhum. Quer dizer, só que duas coisas. A América armada até aos dentes é uma coisa que sempre existiu. Aliás, sim, que tem sido abertamente fomentado, não é? Pelo menos o Obama tentou controlar de alguma maneira, não conseguiu, mas... Pouco. Aliás, isto, como sabem, é uma lei... o direito de porte de armas é uma das 10 primeiras emendas à Constituição, que faz parte da Carta de Direitos, a Bill of Rights, apoiada pelo Madison, e uma coisa que foi logo aprovada a seguir à Constituição, data de 1788, acho eu, 87, 88, agora não tenho aqui a data precisa de cor, é tão antiga quanto isso. Mas, não me quero alongar, mas no período colonial, até havia alguns estados, antes da independência, em que o porte de arma era obrigatório, nem sequer era um direito, era obrigatório. Porquê? Porque como não tinha o exército, a defesa era feita por milícias, era obrigatório que os cidadãos com mais de 16 anos tivessem armas para poderem defender a terra, o Estado, quando o Estado, enfim, o Estado, ou a terra, quando havia alguma ameaça. Agora, em relação à segunda questão, eu acho que até pode beneficiar o Donald Trump. Eu estou aqui um bocadinho a escolher as palavras porque não tenho a certeza, mas eu acho que até o que está a acontecer neste momento pode beneficiar o Donald Trump, porque não é só aquilo que eu referi há pouco de mobilizar a sua base de apoio, até porque nós admitimos, pelo que sabemos dos estudos de opinião, que ela já estava fortemente mobilizada. É também porque há uma parte dos norte, aquilo que ele chamou maioria silenciosa, e não foi por acaso que ele falou da maioria silenciosa, ele, aliás, é bastante intuitivo nestas coisas, uma parte dos norte-americanos não gostam de nada de ver o que está a acontecer nas ruas e o caos que está a existir na rua, esta quase anarquia de grupos extremistas. Nós sabemos que também eles estão um bocadinho empolados, o que parece e que não gostam nada disso. E por isso até pode acontecer que, não estou certo, mas que o que está a suceder neste momento até possa beneficiar o Donald Trump. E com esta incerteza que se resolverá nos próximos meses e que teremos certamente ocasião de revisitar, cumpre-me a função de dizer que o tempo está a esgotar-se neste podcast. De qualquer maneira, não nos podemos ir embora sem aquela pergunta da praxe que eu faço a todos os que passam pelo mundo a seus pés do Expresso. E vou começar pelo nosso convidado, pelo Tiago Moreira de Sá. E isto agora exige um certo exercício nos tempos que correm de imaginação, mas se não tivéssemos tantas limitações à nossa circulação, ou mesmo se não nos apetece tão pouco como apetece hoje entrar num avião, mas quem diz num avião diz num barco ou noutro meio de transporte qualquer, a pergunta é a Tiago, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, para onde era e porquê? Ia seguramente, não é porque estamos a falar disso, mas ia seguramente para os Estados Unidos da América acompanhar no terreno o que está a acontecer e se possível, se pudesse, ficar lá até às eleições para acompanhar, aliás, como já fiz noutras eleições anteriores, acompanhar as eleições no local, porque, além de ser fascinante, dá-nos uma perspectiva do que pode acontecer. Aliás, na última eleição estava nos Estados Unidos da América e vim lá convencido, e disse a algumas pessoas, que o Trump ia ganhar. Depois cá em Portugal desconvenci-me, ou convenceram-me do contrário, mas a verdade é que eu vim dos Estados Unidos da América fortemente convencido que o Trump podia ganhar, ao falar com as pessoas comuns, aquilo que eu e a Diana falámos, agora não tenho tempo para explicar porquê, mas nós chamámos no livro Donald Trump, o método no caos, a comunidade jacksoniana. E eu percebi qual era o sentir desses jacksonianos, que são uma boa parte dos Estados Unidos da América, hoje. Cristina, por onde irias tu hoje? Olha, por uma vez não iria para a África do Sul, desta vez iria para a Escandinávia, mas especificamente para a Suécia. Acho que seria fascinante voltar a fazer aquela costa e já agora em reportagem. Acho que há muita coisa sobre a qual escrever naquele país.
Sim, senhor. É hora de acabar e eu acabo de receber uma notificação de uma posição que podemos, talvez seja uma forma de encerrar com chave de ouro este podcast. A chanceler alemã Angela Merkel, sobre o assassínio de George Floyd, diz: o racismo é terrível, sempre existiu e infelizmente esse também é o caso na Alemanha. Exato. Palavras, diria eu, de uma estadista. Com elas me despeço dos ouvintes por hoje, com um agradecimento muito grande ao Tiago, à Cristina, ao Ruben e a si que está desse lado a ouvir-nos. Prometemos vir daqui a 2 semanas, 2 semanas e uns dias, uma vez que desta vez saímos um bocadinho mais cedo, mas cá estaremos com mais assuntos da atualidade no mundo a seus pés. Muito obrigado.